Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, caneta, caderno, papel na mão, vamos lá, que a aula de História vai começar. Bom, nós estamos falando ainda sobre o Brasil, certo? Nós já vimos quando ele foi descoberto, nós já vimos como ele foi dividido em capitanias, nós já vimos o primeiro produto que vai gerar muito lucro, que vai ser o que mesmo? Ah, o açúcar? Pois é, o açúcar. Depois nós vimos que o ouro vai ser descoberto e que essa descoberta vai gerar aí uma guerra sangrenta, certo? Que vai deixar aí 300 mortos, ok? E agora, na aula de hoje, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos falar sobre a Era Pombalina, sobre Marquês de Pombal, o primeiro-ministro português que vai ser responsável por algumas mudanças lá em Portugal, já que Portugal estava em uma crise econômica gigantesca, porque lá aconteceu um terremoto e toda a cidade de Lisboa ela foi destruída, e aí ele vai ter que reformular essa cidade, vai ter que reconstruir essa cidade. Só que a pergunta é, da onde que vai vir esse dinheiro? Bom, esse dinheiro vai vir dos impostos, principalmente da sua maior colônia, que é quem mesmo? O Brasil, certo? E esse primeiro-ministro, ele vai ser importante por quê? Primeiro, porque ele vai reconstruir Lisboa, certo? E segundo, porque as reformas que ele faz lá em Portugal, elas vão vir para cá também. Então ele vai fazer reformas em Portugal e vai fazer reformas também no Brasil. E uma delas, muito polêmica, é a expulsão dos jesuítas, galera. Sim, os jesuítas vão ser expulsos por Marquês de Pombal. Mas, professora, a senhora falou nas últimas aulas que na expansão marítima a igreja e o rei, eles sempre vão estar juntos, porque é a igreja quem vai legitimar o poder do monarca. Sim, eu falei, não está errado. Porém, esse carinha chamado Marquês de Pombal, galera, ele é um déspota esclarecido. O que que isso significa? O que que é um déspota? É um rei tirano, certo? Ele é um rei, ele é um governante centralizador, certo? Absolutista. E o que que é esclarecido? Quer dizer que ele governa de forma esclarecida, ou seja, no seu governo vai ter alguns elementos do iluminismo. Então, o que que o iluminismo prega? O iluminismo ele vai pregar, essa corrente filosófica, ela prega o uso da razão, ou seja, a separação do que é religião e do que é o papel do Estado. Então, o Marquês de Pombal, ele é um déspota esclarecido. Ele vai governar com algumas características iluministas. Vai ter o poder centralizado, ok, só que algumas medidas que ele toma vai ser medidas que deixam um pouquinho a religião e vamos usar a razão. E vocês muito bem lembram que a igreja era muito poderosa. Então, tudo naquela época, aí nós estamos falando do século XVIII, tinha explicação através da fé. O terremoto, por exemplo, que destruiu Lisboa, vai ser os fiéis, né, os portugueses eram extremamente católicos, eles vão acreditar que o terremoto foi um castigo divino. E aí o Pombal vai falar que não foi um castigo divino, que há uma explicação científica para este fenômeno. Então é aí que o Marquês de Pombal ele vai brigar com a ordem jesuítica, ele vai governar de forma, digamos, que vai usar mais a razão e vai criar mecanismos para, digamos, atender o povo. Por exemplo, ele também vai criar escolas, pessoal, certo? Essas escolas até então eram dominadas pelos jesuítas. Os jesuítas eram que tinham eles que comandavam o ensino, então eles ensinavam, eles eram os professores. E tudo que era aprendido nessa escola, pessoal, tinha como base a fé, base a igreja. Só que com o Marquês de Pombal isso não vai acontecer. As escolas agora, quem vai administrar vai ser os estados,
certo? O Estado quem administra e não mais a igreja. Certo, pessoal? Então isso é só um pouquinho do que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre as reformas de Marquês de Pombal, o contexto histórico e o perfil dele, reformas econômicas e administrativas no Brasil colonial, reformas sociais e educacionais e os impactos dessas reformas, galera. Então aqui nós temos o Marquês de Pombal, certo? Então ele vai governar de 1750, certo? Até 1777. Então vamos lá. Durante o século XVIII, o governo português promoveu uma série de reformas para fortalecer o poder da coroa e reorganizar o império colonial. À frente dessas mudanças estava Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Então, galera, esse aqui é o verdadeiro nome do homem, tá? Sebastião José de Carvalho e Melo. Só que nas provas sempre vai vir Marquês de Pombal, então você não tem aí que decorar o nome dele. Esta aula vai examinar o contexto histórico e o perfil de Marquês, além das reformas econômicas, administrativas, sociais e educacionais que ele implementou, bem como os impactos que provocaram no Brasil colonial, galera. Então vamos lá. Qual foi o contexto e o perfil de Marquês de Pombal? Bom, antes de falar sobre ele, é importante a gente falar que quem vai nomeá-lo, o Marquês de Pombal aqui, como primeiro-ministro, vai ser o rei Dom José I, certo? Então ele vai ser um déspota esclarecido, que ele vai governar absoluto, porém ele vai buscar um conhecimento aí científico para ele governar. Então ele assume quando o açúcar está em decadência e a mineração também vai entrar em decadência aí, certo? Em 1750. E aí ele vai ter que fazer essas reformas para a coroa continuar a lucrar, certo? Então ele vai assumir na tentativa de recuperar a economia portuguesa. E aí ele vai fazer reformas, tanto em Portugal, como eu falei para vocês, quanto no Brasil. Vamos lá. No século XVIII, Portugal, apesar das riquezas do ouro brasileiro, enfrentava problemas sérios. Sua economia era fraca, dependia muito da Inglaterra e tinha poucas indústrias. Então, pessoal, olha só, a Inglaterra, ela está aí já começando, né, a fazer a sua revolução industrial, tanto é que a Inglaterra ela vai enriquecer demais, certo, nesse período. Mas Portugal dependia muito dos produtos ingleses. Por quê? Porque Portugal tinha poucas indústrias. E com isso, o que acontece? Com isso, Portugal comprava muito dos ingleses e estava muito endividado. Então, os tecidos que os portugueses compravam vinham da Inglaterra. Então, o Marquês de Pombal ele vai começar a fazer mudanças, por exemplo, para que a manufatura agora ela aconteça dentro de Portugal, ou seja, que Portugal comece a fabricar esses tecidos ao invés de comprar dos ingleses. Então essa aí vai ser uma forma de recuperar economicamente a economia brasileira ou a economia portuguesa que não estava muito bem. Então o país ele precisava modernizar para não ficar para trás das outras potências europeias. Tanto é que os ingleses eles vão ser sempre parceiros comerciais dos portugueses, certo? Então são os ingleses, por exemplo, que vão ajudar os portugueses a fugirem de Napoleão, por exemplo, certo? Então, sempre vai haver essa relação econômica, essa parceria econômica, porém, os ingleses, eles sempre vão estar levando a melhor.
Tanto é que são os ingleses que vão começar a pressionar os portugueses para quê? Para acabar com a escravidão. Porque escravizado, galera, não tem poder de compra, não ganha um salário. Então os ingleses, eles vão precisar do quê? Eles vão precisar de mercado consumidor para vender os seus produtos. E como Portugal é parceiro e metade da sua população é de escravizados, então não é negócio. Então eles começam a forçar, começam a pressionar os portugueses para libertar esses escravizados, para esses escravizados serem mercado consumidor dos ingleses, certo? Vamos lá. Em 1755, um grande terremoto destruiu Lisboa, a capital de Portugal. Essa tragédia abriu caminho para que Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, mostrasse sua capacidade de organização e liderança. Ele foi o responsável pela reconstrução da cidade e ganhou a confiança de José I. Galera, é o seguinte, esse terremoto ele vai acontecer no dia de Todos os Santos, onde a galera está dentro da igreja rezando. Então esse terremoto acontece no dia de Todos os Santos. Isso daí para os católicos vai ser um sinal. Que sinal? Um sinal que Deus está muito triste com os portugueses, que os portugueses eles são pecadores, certo? E que o motivo desse terremoto é os pecados dos portugueses. Então a igreja, ela vai usar posteriormente o terremoto para falar que Deus está triste, que em Portugal havia muito pecado. Então esse terremoto é a ira de Deus sobre os seus filhos, certo? Só que o Marquês de Pombal, pessoal, ele era um déspota esclarecido, ele usava a razão, ele usava a ciência. Então ele vai falar assim, não, isso aí não tem nada a ver com Deus não, isso aí é um fenômeno, pessoal, certo? Então por muitos anos vão acreditar que realmente esse terremoto que destruiu Lisboa completamente foi um castigo divino. Então ele vai assumir aí o governo, no governo do rei Dom José I, e ele vai fazer um trabalho majestoso. Ele vai realmente conseguir reerguer Lisboa, ele vai agora pavimentar as estradas, ele vai abrir ruas mais largas. Na questão da arquitetura, ele vai criar agora um esboço de igrejas, de casas, para que caso ocorresse um outro terremoto, pessoal, essas casas só balançassem e não caíssem. É o que a gente chama aí de gaiola do Marquês de Pombal, que vai ser um tipo de construção onde vai evitar que caso aconteça um terremoto, essa casa ela desabe de uma vez. E também as igrejas, certo, pessoal? Vamos continuar. Aí está o homem, né, que é o déspota esclarecido, um cara letrado, responsável pela reconstrução da cidade de Lisboa. Então, o Sebastião José de Carvalho e Melo foi o primeiro-ministro de Portugal de 1750 a 1777. Ele era um homem com ideias modernas, influenciado pelo iluminismo, mas governava de forma autoritária. Como eu falei para vocês, o governo dele é centralizado, ou seja, o Estado é quem está comandando. Então, o Estado vai ser ele e o rei. Então, ele governa de forma autoritária. Porém, ele é um déspota esclarecido. Ele usa algumas características do iluminismo no seu governo. Seu objetivo era fortalecer o poder do rei e do Estado, modernizando Portugal e suas colônias. Então, assim, quando você moderniza e quando você fortalece o poder do rei, você evita o quê? Você evita revoltas, certo? Você vai evitar revoltas, você evita que as colônias elas tentem o que? Elas tentem uma independência. Então, ele vai ser um déspota, porém vai governar de forma autoritária. Então, ele queria que Portugal fosse mais forte economicamente, menos dependente da Inglaterra e com um governo mais centralizado. Para isso, ele planejou uma série de reformas em Portugal e principalmente no Brasil,
que era a principal fonte de riqueza do império. E aqui nós vamos ter algumas reformas que ele vai fazer. Bom, o Pombal, ele vai acabar com as últimas capitanias hereditárias que ainda estavam nas mãos de particulares. Vocês lembram que essas capitanias era o rei quem dava para um nobre, para o donatário administrar? E ele tinha o objetivo de quê? De proteger, de desenvolver e povoar essa capitania. Então, assim, como havia as 15 capitanias, o governo aí não estava centralizado, estava na mão de terceiros. E aí a gente já viu que vai vir um governador geral, certo? Só que aí o Pombal, ele já vai acabar com essas questões das capitanias, certo? Então quem vai administrar agora vai ser a própria coroa Portugal. Então vai transformar em capitanias reais sob o controle direto da coroa. Então não vai ter um terceiro aí administrando, é a própria coroa quem vai administrar diretamente. Isso significava que o rei tinha mais poder e controle sobre o território brasileiro, facilitando a administração e a arrecadação de impostos. Pessoal, já foi descoberto aí o ouro, certo? O ouro aí já tinha sido descoberto, então esse poder real ele precisa ser centralizado, ok? E também facilita o quê? A arrecadação, porque agora Portugal vai pegar esses impostos diretamente, não vai ter uma outra pessoa, isso aí corre o risco de quê? Corre o risco de alguém acabar desviando esses impostos, certo? Para melhorar o comércio e a produção no Brasil, Pombal criou companhias de comércio estatais, como a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Essas companhias tinham monopólio, controle exclusivo de certas atividades, como o comércio de escravos e produtos agrícolas, visando aumentar os lucros para os portugueses. Bom, o Marquês de Pombal, ele também vai incentivar, galera, a produção de vinho, certo? Porque era um produto bastante consumido aí na Europa. Então, que eles também compravam. Então, eles vai acabar incentivando aí essa produção de vinho. Ele vai colocar, ele cria lá em Portugal as escolas laicas, quer dizer o quê? Que vai separar religião do Estado. Então, é o Estado quem vai gerenciar essas escolas. Lá em Portugal, ele vai confiscar as terras da igreja, porque a igreja ela não pagava impostos, certo? Então Portugal estava assim em crise, então confisca essas terras da igreja e faz o quê? E agora os clérigos eles vão ter que pagar esses impostos, certo? E aí aqui no Brasil, como eu acabei de falar, ele vai criar a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, certo? Ele vai incentivar o cultivo de algodão para o quê? Para os portugueses venderem esse algodão para os ingleses. Então, os ingleses estão na Revolução Industrial. Eles são mestres em fazer tecidos. Então, eles precisam de matéria-prima. Então, o Pombal, ele vai criar aí a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e também do Maranhão. E aí, ele vai incentivar o cultivo do algodão, para no final esse algodão ser vendido para os ingleses, certo? Para eles fazerem tecido. Vamos lá. Outra coisa também, ele vai proibir a manufatura no Brasil. Por quê? Porque dessa forma o Brasil vai comprar esses tecidos dos portugueses. Então eles cultivam algodão, certo? Lá em Portugal eles vão transformar isso aí em tecido e esse tecido vai voltar para a colônia e os colonos vão comprar esse tecido dos portugueses. Por quê? Porque era uma forma dos portugueses lucrarem mais e aumentarem os preços. As manufaturas sendo feitas no Brasil, os colonos não iam comprar nada, eles iam comprar já aqui, a preço bem mais barato, já que eles próprios estão produzindo, então aí não vai ter um valor. Então eles proibiram
a fabricação dessa manufatura no Brasil, e quem vai agora fabricar isso aí é Portugal, e o Brasil vai ter que comprar somente dos portugueses. Vamos lá. Em 1763, Pombal transferiu a capital do Brasil de Salvador para a Bahia, da Bahia para o Rio de Janeiro. Essa mudança foi estratégica, pois o Rio de Janeiro era o principal porto por onde saía o ouro das Minas Gerais. Lembra que antes a riqueza estava onde? Estava no Nordeste. Então, a primeira capital da colônia vai ser Salvador, lá na Bahia. Quando esse ouro ele é descoberto, agora é o Sudeste que está em evidência. Então, a gente vai mudar o quê? A gente vai mudar a capital para o Rio de Janeiro. Para quê? No caso, nós temos o porto, né? E também porque vai estar mais perto desse ouro, certo? As autoridades vão estar mais próximas desse ouro. Assim, a coroa poderia fiscalizar melhor a riqueza e controlar o fluxo de mercadorias e pessoas. Então, eles estão dificultando muito a vida de quem aí quer passar a perna nos portugueses, certo? Então, o Pombal ele vai intensificar a fiscalização sobre a extração de ouro e diamantes. Ele criou a Real Extração para controlar a exploração de diamantes, certo? E manteve a cobrança do quinto. Lembra na última aula que o quinto vai ser aquele 20% de todo o ouro que vai ser extraído? Então, 20% é para a coroa portuguesa. Mas lembra, não é o cara que foi lá extrair o ouro quem vai fazer essa divisão. E sim, é a coroa portuguesa. Então, muitas vezes, esse 20% aí se tornava 30%, 40%, 50% do ouro, certo? Nada era muito exato. Isso daí vai ser um dos motivos para várias revoltas, como a Inconfidência Mineira, por exemplo, tá bom? O objetivo era combater o contrabando e garantir que a maior parte da riqueza chegassem aos cofres portugueses. Tanto é que eles vão proibir o ouro em pó, eles vão fazer barra para ficar mais difícil o contrabando. Por quê? Porque os lavradores, pessoal, o cara que extraía lá o ouro, no caso os escravizados, mas aí tinha o responsável pela mina. Então, ele muitas vezes pegava esse ouro, o ouro em pó, colocava ou dentro daquele santo do pau oco, certo? Que vai ter um santo, todos eram católicos, e aí colocava esse ouro dentro do santo para esconder da coroa, certo? E também colocava dentro dos cabelos dos escravizados. Então, aí depois era uma forma também de esconder o ouro. E aí nós vamos ver as reformas sociais e educacionais de Marquês de Pombal. Vamos lá. Em 1759, Pombal expulsou os jesuítas de Portugal e de todas as suas colônias, incluindo o Brasil. Os jesuítas eles tinham muito poder, controlavam a educação e as missões indígenas. E Pombal os via como um obstáculo ao fortalecimento do Estado e a sua autoridade. O Pombal ele vai proibir a escravização do indígena. Não porque ele era bom, galera, mas porque a escravidão dava mais lucro do que a escravização dos indígenas. Então, o que o Marquês ele vai alegar? Ele vai alegar que os jesuítas estão com muito poder, certo? E que os próprios jesuítas, eles podem tomar o poder a qualquer momento. Por quê? Porque são os jesuítas responsáveis pelo ensino, são jesuítas responsáveis pela catequese dos indígenas. Então você lembra para que mesmo eles tinham que ser catequizados? Para fazer com que as capitanias hereditárias elas pudessem evoluir, onde esse indígena ele não pudesse atacar, onde esse indígena ele pudesse obedecer. Então o Pombal ele via a igreja como uma ameaça a esses jesuítas ao seu próprio poder. Além disso, como Portugal estava em uma crise econômica gigantesca,
ele vai confiscar essas terras. Então a igreja ela tinha muitas terras e ela não pagava imposto. Eram religiosos, certo? Então não, ele confisca essas terras e agora eles vão ter que pagar impostos. E aí eles vão pegar os jesuítas e vão expulsar, simplesmente vão ter que sair de todos os territórios de Portugal. Por quê? Porque eles eram, segundo Marquês de Pombal, uma ameaça, já que eram os jesuítas quem catequizavam esses indígenas e exploravam seu trabalho. Então ele expulsa os jesuítas, mas também ele não vai escravizar os indígenas que estavam aqui, certo? Vamos continuar. Os jesuítas, como acabei de falar, eles tinham muito poder porque eles vão controlar a educação e também as missões indígenas. Bom, com a saída dos jesuítas, Pombal reformou o ensino. Ele criou as aulas régias, que eram escolas públicas com professores pagos pelo Estado. Isso aqui, a princípio, vai ser muito trabalhoso. Por quê? Porque não vai ter professor, certo? Não tem muito professor não, galera. Então, assim, nesse tempo já não tinha muito professor, então valorize o seu professor, certo? Então, aí ele vai criar essas escolas públicas e agora nós vamos ter professores. E ele separa, vai ser um ensino laico, onde ele separa o que é religião e o que é Estado. Então, ele vai ordenar que os jesuítas sejam expulsos e que os indígenas, eles deixem de ser tutelados pelos jesuítas, certo? E aí eles vão passar a ser livres, ok? E aí, como eu falei para vocês, o Marquês de Pombal vai acabar acusando esse jesuíta de tramar contra a coroa. O foco passou a ser matérias mais práticas e científicas, em vez do ensino religioso, para formar pessoas úteis ao governo e desenvolver o império. Então, galera, essa questão religiosa ela vai ficar um pouquinho aí de lado, certo? Porque o objetivo agora era o quê? Era capacitar as pessoas, porque o Portugal tem que se desenvolver. Pombal proibiu a escravidão dos indígenas no Brasil e incentivou o casamento entre índios e portugueses. O objetivo era integrar os indígenas à sociedade colonial, aumentar a população e usar essa mão de obra para o trabalho, além de fortalecer as fronteiras do Império. Então, durante o governo de Marquês de Pombal, galera, vai haver uma mistura muito grande. Por quê? Porque ele vai incentivar o casamento dos indígenas com os portugueses. Para quê? Para fazer com que essa sociedade ela aumente e que tenha mão de obra para o trabalho. E aí nós vamos ter outras reformas aqui, como eu acabei de falar, o casamento de indígenas com portugueses. Nós vamos ter também a proibição da escravização de indígenas em algumas regiões. Nós vamos ter também a tentativa de reorganização social visando maior controle da população. Então, como foi dito, as capitanias vão acabar. É a própria coroa quem vai administrar diretamente, certo? Para quê? Para que a coroa ela possa controlar essa população. Então, ele também acabou com a discriminação contra os cristãos novos, judeus convertidos ao cristianismo. Essa medida buscava integrar esses grupos à sociedade portuguesa, aproveitando seus conhecimentos e riquezas para fortalecer a economia do reino, sem as antigas perseguições religiosas. E qual que vai ser o impacto disso aí, galera? Vamos lá. As reformas de Pombal, elas conseguiram centralizar o poder nas mãos do rei e do Estado, diminuindo a influência da igreja e da nobreza. Portugal se tornou um país mais organizado e com maior controle sobre suas colônias, especialmente o Brasil, que era a principal fonte de recursos. Galera,
de todas as colônias portuguesas, e olha que eles tiveram muitas colônias, viu? O Brasil era a colônia mais rica, era a que estava dando mais lucro aos portugueses. Então, o Brasil, galera, a exploração do Brasil vai ajudar Portugal a se recuperar economicamente, já que o Brasil era a sua principal fonte de riquezas. Então, era daqui que esses portugueses eles tiravam o seu sustento e eles enriqueciam a nobreza, o Estado. E aí as reformas de Pombal geraram insatisfação em muitos grupos no Brasil, como os jesuítas, obviamente, né, galera? Eles foram expulsos. Os colonos que perderam privilégios e os que se sentiam mais explorados pelos impostos. Sim, o Marquês de Pombal, para reconstruir Lisboa, vai aumentar e muito os impostos para tentar fazer essa recuperação econômica aí, certo? Tanto é que eu falei que esses impostos, por exemplo, o quinto, nós vamos ter a derrama também, vai gerar grande insatisfação na região das Minas e vai acontecer em vários conflitos, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Essas tensões contribuíram para um clima de descontentamento que mais tarde levaria a movimentos de revolta. E aí, Pombal modernizou Portugal e o Brasil em muitos aspectos, como a educação e a administração. No entanto, suas reformas foram autoritárias e visavam principalmente os interesses da metrópole, aumentando a exploração colonial. Ele foi um déspota esclarecido, que usou ideias modernas para fortalecer o regime antigo. E com a morte do rei que o tornou primeiro-ministro, em 1777, Pombal perdeu o poder porque a filha dele vai destronar ele e suas reformas foram em parte desfeitas. No entanto, o aumento do controle da cobrança de impostos no Brasil, herança de sua gestão, foi um dos fatores que alimentaram o desejo de independência, culminando em movimentos como a Inconfidência Mineira. E aqui nós temos as reformas do Marquês de Pombal, que elas representaram uma tentativa de modernizar e fortalecer o Império Português diante das pressões econômicas e políticas do século XVIII. No Brasil, essas mudanças tiveram efeitos profundos, tanto no campo econômico quanto no social e educacional. Embora centralizadoras, muitas vezes autoritárias, as ações de Pombal anteciparam debates sobre Estado, educação e desenvolvimento, que continuariam a marcar a história brasileira. Então, assim, galera, a independência do Brasil, ela vai ser influenciada por esses movimentos iluministas, que nas próximas aulas nós vamos ver o que é o iluminismo e os motivos. Você vai entender por que o Marquês de Pombal, o seu governo, ele era pautado nessa questão do iluminismo, certo? Então é isso, espero muito que você tenha gostado da aula de hoje, certo? Que você tenha aprendido, que você tenha prestado atenção. Então não sai daí, na próxima aula eu estarei de volta. Um grande beijo e tchau!